obrigada. E eu vou aproveitar essa sua apuração para trazer o bastidor que eu apurei aqui agora, no ar. Recebi um telefonema importante de um líder muito próximo ali, a Arthur Lira, e queria conversar com ele sobre essa CPMI, né, gente? Vai ser do barulho. Joga de novo aqui. Se você chegou agora, primeiro, muito obrigado pela sua audiência. 2, a gente tem um telão que mostra mais ou menos quem é que foi escalado até o momento pela oposição e pela base do governo. São líderes, são deputados e senadores muito vocais. Então, na tropa de choque do governo, você tem aqui experimentados, né? Contarato, Elisiane, Jandira Fegali, Lindbergh Faria, Rodolfo Rodrigues e Otto Alencar. Eduardo Braga mais moderado, mas essa galera aqui já bem talhada para o embate. O Arthur Maia é o maior cotado para ser o presidente, como eu disse, né? Ele sempre fez oposição ao PT, mas ele é um democrata, ele nunca resvalou em radicalismo. Mas aqui você vai ter a tropa de choque do Bolsonaro, e, mano, prepara. É Damares Alves, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Flávio Bolsonaro e o ex-secretário da Pesca do ex-presidente Jorge Seife. Então, assim, eu fui tentar entender como que eles estão prevendo segurar a onda, porque só nesses primeiros 2 meses aí de trabalho no Congresso Nacional, você teve bastidor, né? Eduardo Bolsonaro indo para cima de senador, de deputado, de colega, para cima mesmo, incitando ali a agressão verbal. Você teve que interromper a audiência pública do Dino na Comissão de Segurança Pública, porque o nível do bate-boca ficou insuportável e também teve ameaça de agressão. E aí eu falei, gente, como é que vocês vão segurar? Vai ser um barraco isso aí, né? E aí a fonte me disse, olha, a ideia da Câmara é ter tolerância zero com abuso. Fez besteira, faltou com decoro, já pega uns 2 casos para servir de exemplo e manda direto para o Conselho de Ética que a gente já instalou. A tolerância é baixa, exatamente para mostrar que não dá para ficar segurando a coisa na base do barraco e da baixaria. Então, a ideia é pegar já de saída, errou, pulou fora, xingou o coleguinha, ameaçou bater no coleguinha, coisa que você não pode fazer na escolinha, você também não pode fazer na maior representação do povo no país, que é o Congresso Nacional. Então, pulou fora, vai direto para o Conselho de Ética. A fonte me disse exatamente isso, ipsis literis, abre aspas. A gente vai pegar os 2 primeiros, já manda direto para o Conselho de Ética, acelera e pune, para mostrar que não dá para ser assim, não dá para ficar com essa imagem de casa da mãe Joana. Do outro lado, no Senado, o Senado está fingindo que não precisa dessa comissão, do Conselho de Ética. Não se instala, ninguém quer assumir, na prática ele não opera, não existe. Ontem teve uma série de conversas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exatamente nesse sentido de alinhar para que o Senado vá na mesma linha. Senador pulou fora, gritou, xingou o amiguinho, vai para o Conselho de Ética do Senado, que aparentemente também ainda não foi instalado e certamente não está operando há muito tempo. A ideia é estabelecer uma linha já nos primeiros episódios. Pulou fora, Conselho de Ética neles. A ver, né, Renata, Yuri e Leandro, se isso de fato acontece, porque, via de regra, o espírito de corpo começa a falar mais alto ali. E o Conselho de Ética já está meio atarantado, né? Por exemplo, nesse caso aí do Eduardo Bolsonaro, que foi para cima do colega petista ali para bater mesmo, né? E dizendo, vai ficar rindo, pá, bate na mesa e sai andando, assim, o pessoal corre para segurar. Foi bem horroroso. A sinalização da cúpula da Câmara de que vai usar esse instrumento, ela já é um passo, me parece, na direção de conter uma parte dos ânimos. A gente falava ainda ontem, né? Olha, não estou achando que ninguém vai ali com muita tranquilidade para essa CPI. Pelos quadros escalados, pelo perfil dos parlamentares e pelo tema que está em jogo, a gente pode antever, sim, como a Dani narrou aqui para vocês, que estava conversando com a fonte dela, né? Olha, como é que vai conter a baixaria. É isso que a gente está antecipando, apesar de não ser o desejável. A sinalização da cúpula da Câmara, que vai estar atenta e que pode punir, ajuda a pessoa a pensar 2 vezes. Eu apostaria aqui, colocaria dinheiro de que isso vai evitar, olha, de forma alguma. Então, vai ser muito importante a gente ver, quando surgir o primeiro caso,
se haverá celeridade para um movimento. Ainda que não leve a uma punição severa, o fato de por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já reprovar o caso, haver um andamento, mostra que a tolerância não será muito grande a esse tipo de ação. Mas eu não apostaria que isso vai conter de forma completa esse tipo de animosidade. Pelos personagens envolvidos, pelo fato de você ter, ainda que o governo esteja caminhando para formar uma maioria, não é uma maioria tão consolidada. Depois que a gente fez a primeira rodada, eu vou fazer aqui quase um aparo ao que eu mesma disse, porque eu acho que eu não consegui me expressar muito bem quando eu falava dessa coisa da maioria maleável. Quando a gente olha para a CPI da pandemia, a gente tinha uma diferença que era no timing também. A gente estava perto da eleição, o que fazia com que alguns parlamentares enxergassem ali uma plataforma muito privilegiada para se conectar com os eleitores. Agora, não é o caso. A gente está saindo de uma eleição, mandatos novos, um governo que está se iniciando e um centrão que entende que vai ter bastante espaço para pressionar o governo. E aí eu não estou falando pressionar só de informação, é pressionar também nos bastidores. Pedir mais emenda, pedir mais vantagens, dizer, olha, depender de se a coisa ficar complicada aqui, a gente pode ir para cima lá no colegiado. Tem muito mais espaço, eu acho, para o governo ter desgaste. Vai ter que ser uma atenção permanente para conseguir segurar essa maioria, até porque o Centrão é muito conhecido não por costurar acordo, né, mas por alugar acordo. Ô, Renata, é importante você ter colocado isso, só confirma, né? O preço do apoio vai subir e o peso do Lira também inflacionou bastante, como a gente apontou de saída. Gente, bem rapidinho, porque eu quero trazer tanto o climão do Haddad com o Campos Neto, como o climão, a cena, né, protagonizada pelo general Girão, senador Girão, perdão. Senador Girão. Lá no Senado com o Silvio Almeida, né, que é um pouco do exemplo disso, né, dessa política da lacração. E eu nem vou aqui atribuir a um lado só, porque semana passada a gente teve o Cid Gomes desenhando num quadro, entregando um boné para o Campos Neto, né? Então, Yuri, vai ser, de certa forma, didático se conseguirem mudar a atuação, o modo de atuação que se instalou no Congresso nos últimos 4 anos, né? Porque foi isso que imperou, né? A bancada do iPhone da lacração, o meme feito para viralizar dentro do parlamento. Sem dúvida. A grande questão é que agora há, aparentemente, uma disposição muito clara, tanto da cúpula da Câmara quanto da cúpula do Senado, e aí não só Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, mas também os seus campos de apoio políticos e as suas mesas diretoras, de que é preciso conter um pouco os ânimos sob o risco de perder o controle da condução das casas. E isso vira um problema não só para a agenda do governo, mas vira um problema para a agenda deles próprios na organização das suas sucessões daqui a 2 anos e na condução dos trabalhos ao longo destes 2 primeiros anos, na organização dos planos políticos de cada um, porque todo político tem o seu plano e tem o seu objetivo de poder e de ampliação de espaço. É por isso, aquela coisa do caos total não ajuda ninguém, nem mesmo aqueles que promovem o caos, porque no meio do caos você acerta um dia e é atingido no outro dia. Leandro Rezende. Hoje, só para dar um exemplo de como é uma preocupação com o nível que as coisas estão na Câmara dos Deputados, né? Mês passado a gente teve o Nicolas Ferreira fazendo aquele papelão no Dia Internacional da Mulher. Disso. Teve o episódio do Flávio Bolsonaro chamando outro deputado que estava espalhando fake news para sair no braço. Teve hoje o Girão, enfim, e vários outros que estão mostrando que a política está indo por um caminho muito ruim, né? E ela tem que ser ela é um espelho da sociedade, mas pode ser um exemplo um pouco melhor para as pessoas. E, nesse sentido, estava falando com um deputado de segundo mandato, que é do Centrão, sobre impressões dele, sobre temas em geral, né? Nessa semana,
conversando com ele, e ele me disse isso, né, de que esperava que algo acontecesse na Câmara dos Deputados que colocasse um freio, porque na avaliação dele, a legislatura passada já foi muito tensa, mas essa começou muito pior do que terminou a outra. A gente falou de vários exemplos, ele próprio que falou do Nicolas Ferreira, enfim, a gente falou de uma série de exemplos sobre isso. Ele é um deputado em segundo mandato e está impressionado, é um líder, né, e está impressionado com o nível que as coisas tomaram. E a expectativa é de que algo viesse para colocar um freio. Vamos ver se o Conselho de Ética vai ser suficiente para botar ali a rapaziada um pouquinho mais calma.